Gente, estão falando um pouco sobre a constelação familiar e como ela nos ajuda a perceber a nossa realidade. A nossa realidade, muitas vezes, não é aquilo que a nossa mente vê, nem aquilo que os nossos olhos físicos veem. A nossa realidade é algo muito mais amplo, mas nós temos dificuldades de enxergar a realidade. E a gente só procura enxergar a realidade quando a gente tem um problema. Então, às vezes a pessoa está com uma doença e fala, puxa, eu quero enxergar o que está acontecendo. Mas a doença ou a falta de dinheiro já é o último recurso de que algo se mostre, de que algo seja olhado. O que vem antes de tudo isso são as dores que não foram vistas. Então, enquanto nós não olhamos para isso, seja na nossa família, seja na nossa própria vida, um acontecimento traumático, algo que a gente acha que de repente já está resolvido, um relacionamento afetivo ainda inacabado, enfim, todas essas dores, de alguma forma, se tornam um peso. O que a gente mais vê são pessoas dizendo, nossa, eu sinto um peso nas costas, um peso nos braços, um peso nas pernas, né? Ou então engordam e falam, puxa, eu me sinto pesada, né? Meu corpo está pesado. Ou mesmo a pessoa é magra, mas também sente um peso. E o que pode ser esse peso? Pode ser a dor de alguém que de alguma forma foi excluído e não foi olhado para essa dor. Então, eu já contei algumas constelações a respeito de coisas que às vezes a gente toma partido de alguém, mas a gente não sabe o porquê aquela pessoa tinha aquela dor. Então, de repente, nossa, meu avô era super rígido, era uma pessoa brava, uma pessoa agressiva. Mas se a gente julga e não olha o que está por trás disso, o que veio antes disso, e isso faz parte, porque se ele sentiu isso, ele de alguma forma amenizou algo que poderia estar em nós. Ou se ele não resolveu isso, o quanto isso está potencializado em nós. Então, às vezes, a nossa vida, porque nós não resolvemos algo, nós não aceitamos algo, a nossa família carrega algo muito pesado e eu não quero olhar, eu desconsidero isso, eu acabo sendo um peso para outra pessoa. Então, quantas pessoas, elas têm relacionamentos e elas falam, puxa, a pessoa não quis ficar comigo, a pessoa foi embora. Por quê? Porque às vezes a gente é um peso para o outro não suporta, né? E vários motivos podem causar que a gente seja um peso para o outro. Primeiro, se nós carregamos uma dor que não é nossa, a gente quer passar essa dor para alguém carregar. Porque eu falo, nossa, eu sinto algo, mas aquela pessoa, quando eu estou com ela, ela me alegra. Então, o que eu faço? Eu passo todo esse peso para o outro carregar, para o outro fazer por mim. Se eu não cresci porque eu perdi meus pais cedo, porque eu não soube lidar com, de repente, a separação dos meus pais, e isso é algo muito comum, né? Quantas pessoas, quantas crianças passam por separações dos pais? Às vezes a separação, ela nem é naquele momento uma separação física, porém a relação dos pais é tão ruim que um filho já considera que os pais estão separados há muito tempo, só os pais não se separaram. Então, quando isso não é resolvido, esse filho carrega um peso muito grande, às vezes um peso porque tomou partido da mãe ou do pai, porque de alguma forma não foi visto, então também não cresce. E daí, quando algo ele sente que não foi dado pelo pai e pela mãe, e ele ainda se sente pequeno para dar para si mesmo, então busca no outro. Então, puxa, eu nunca tive condição financeira. Então, os meus pais não tiveram condições financeiras. Então, o que eu busco? Eu busco alguém que de alguma forma me dê uma estabilidade. Se a gente busca uma estabilidade de forma natural, ótimo. O problema é quando a gente busca uma estabilidade, então daí a gente se casa por interesse financeiro, porque daí o marido ou a mulher vão me dar uma estabilidade. Ou quando de repente eu falo, quer saber? Eu entrei numa empresa boa, uma empresa grande, eles vão me dar aquilo que os meus pais não me deram, é algo inconsciente. Então essa pessoa, ela não vai para a empresa como um profissional, ela vai para a empresa
para uma empresa como se fosse para o pai e para a mãe. Então, ela faz o mínimo para a empresa e a empresa faz o máximo por ela. Assim também uma criança que vai para a escola nessas condições. Então, ela acaba jogando todo o peso para o professor resolver. Então, é o aluno que dá trabalho na sala de aula, é o aluno que não estuda, é o aluno que é problema para os outros alunos, né? Então, a professora também não aguenta aquilo, porque a professora está lá para dar aula, ela não está lá, né, para fazer a parte de que os pais não fizeram. E quando isso começa a acontecer, começa a virar um emaranhamento, porque a professora fica emaranhada, que quer ajudar aquela criança, mas é um peso para ela, né? A empresa fica emaranhada porque fala, puxa, esse funcionário falta direto, esse funcionário não tem vontade de trabalhar, esse funcionário mente, vive dando desculpas, só faz o mínimo, não está ali profissionalmente para crescer como um adulto, trocando serviços, né? A empresa presta um serviço para o cliente, precisa dos funcionários, mas o funcionário não está lá, né? Ou pessoas que buscam só cargos públicos, né? Então, pessoas que buscam só cargos públicos, às vezes, também buscam inconscientemente essa estabilidade. E também, não todos, né? Isso estou dizendo não todos. Mas muitos fazem também a mesma coisa que fazem nos lugares privados, se encostam, né? Então, existem pais que se encostam em filhos, né? Marido que se encosta em mulher, mulher que se encosta em marido, que encosta em amigos, né? Ou que vira um peso para a sociedade como um todo, né? E daí vai ser um peso para o médico. Vai ao médico e daí o médico não resolve o problema da pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa não quer a resolução do problema, ela quer ser vista, ela quer algo que ela não recebeu dos pais. Então, ela se torna um peso. Então, alguém que não aceita o próprio destino, que não consegue tirar algo de bom da primeira infância, então tudo o que acontece, gente, na nossa primeira infância é o que faz a nossa vida depois adulta, mas de forma inconsciente ainda. Aqueles pais, eles provocaram algo que era importante para a gente crescer em nós. Então, nós temos os pais certos para a gente, porque espiritualmente falando, esses pais, todos os pais, são grandes espelhos espirituais para nós. Então, de repente, uma pessoa que vem filho de um pai alcoólatra, não sei o que aconteceu em outras vidas. Pode ser que eu tenha sido um alcoólatra e quando eu venho com um pai alcoólatra, eu falo, isso não mais. Então, isso para mim foi um presente, não foi um suplício. Tanto é que um monte de pessoas que são filhos de alcoólatras, muitos falam assim, não, isso eu sei que não para a minha vida. Por quê? Porque agora isso está enraizado, que não, e tudo bem. Mas quando julga e fala, então, meu pai era fraco, a minha mãe era isso, meu pai era aquilo, tudo que a gente fala mal dos nossos pais é o que nós somos. Absolutamente tudo. E é a grande oportunidade da gente aprender com eles e fazer algo de bom com o que a gente aprendeu, né? Fazer algo de bom com o que realmente, de repente, foi um trauma na nossa vida. Então, a gente pega aquilo e faz algo de bom com isso, né? E assim a gente cresce. A gente não é mais uma criança espiritual, uma vítima, eu não merecia essa história para mim, eu não merecia aquele pai, aquela mãe. E o fluxo da vida não vai andar nunca. Nunca. Então, não vai chegar o trabalho certo, a pessoa legal, o fluxo financeiro, o fluxo da saúde, o fluxo da energia, da alegria, da paz, não vai chegar. Porque a pessoa está num outro nível, numa outra frequência, num olhar difícil para a vida, né? Então, a grande solução é a gente olhar para as coisas e fazer algo de bom, porque aquela era a história certa para a gente, para o nosso crescimento espiritual.